Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, Jesus. Você que nos visita pela primeira vez, pela segunda, pela 10ª, ou você que está desde o começo conosco, é uma honra ter você aqui nessa manhã, hein? Amém? É um privilégio, amamos vocês. Hoje eu estou muito alegre, muito feliz, né? Para mim é um motivo de honra poder receber o meu pastor aqui. É aquele que eu poderia falar muitas coisas dele, né? Uma pessoa que é um professor do Rema, professor da Escola de Ministros, supervisor do ministério, pastor da igreja de Curitiba, pastor nosso. Mas eu gosto de chamar ele de meu amigo. Eu acho que é a maneira mais carinhosa que eu chamo o pastor Manassés é de meu amigo. Sabrina às vezes brinca e fala assim, você já falou com o nosso amigo Manassés, pastor amigo? Aí eu falo assim, tudo bem, vou falar com ele hoje. Então é um privilégio para nós poder receber da unção que tem na vida dele, tá? Fiquem à vontade. Só fale para o seu vizinho, faça um favor, fale para o seu vizinho assim, não deixe nada distrair você. Porque Deus quer te alcançar através da ministração da palavra. Amém? Pastor Manassés. Kalina também, né? Quero apresentar a Kalina. Vem cá, Kalina. Muitas das vezes a gente pensa assim, né? Eu pensava no passado, né? Não, pastor Manassés, né? Eu vou falar com ele, vou pedir um aconselhamento. Aí tem vezes que eu falo com ele, ele fala assim, peraí que eu vou consultar a Kalina primeiro, para a Kalina me instruir. Então, Kalina é que instrui o pastor Manassés, que tem ensinado ele aí, ajudado ele. É uma honra ter vocês como pastor. É uma honra ter vocês aqui em São José, tá? Todo esse projeto, né, que nós fazemos parte, que nós estamos dando seguimento, Deus colocou no coração dele. E ele passou para nós. Amém? Sejam bem-vindos. É claro, né? Claro que eu tenho que consultar minha guru, né? Bom dia, queridos. Graça e paz. A honra é minha, pastor Elias, viu? Ter você, sua família preciosa, com a gente, né? Nessa jornada. Você à frente dessa obra aqui que Deus te confiou e que você entendeu como sendo o Senhor mesmo, né? Que estava te entregando e assumiu e tem assumido com excelência, né? Paulo, irmão, certa vez falando do ministério dele, né? Ele disse assim, né? Que ele era alguém em que Deus encontrou como um ser confiável, né? Deus me deu esse ministério e ele disse que Deus atribuía confiança a ele, sabe? Interessante isso, que Deus chamou o pastor Elias, né? E Deus tem encontrado nele um homem confiável. Amém? Para quê? Para que aquilo que Deus confiou seja mantido, né? Amém, gente? Você pode receber um chamado de Deus, uma obra de Deus, mas aquilo tem que ser mantido, né? Aquilo tem que ser continuado. Concorda comigo? Aleluia, isso tem acontecido aqui. Essa obra tem avançado, crescido, se desenvolvido, né? E tem um homem em quem Deus confia, que está à frente dessa obra com a sua família, pessoas que têm se levantado aqui para pegar junto. Amém, gente? Aleluia. E eu louvo a Deus, né, por você que está entendendo isso, que está pegando junto. Por você aí que está com o coração sendo aquecido para pegar junto também. Amém? E fazer essa obra crescer. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai, por estarmos juntos aqui nessa manhã. Só o Senhor poderia proporcionar um encontro desse, Senhor. Aleluia. Obrigado. Eu sei que cada um vai sair daqui, Senhor, edificado, inspirado por Ti. Aleluia. Melhor do que chegou. Aleluia. Você crê nisso? Amém, amém. Aleluia. Tenho certeza disso, que você veio para cá para receber, de fato, uma mensagem do Senhor aí, que vai ser relevante para a sua vida. Amém? Se estava bom, vai ficar melhor. Se não estava legal, vai melhorar. Amém? Essa palavra, com certeza, vai ser algo do Senhor para você, né? Não meramente meu, mas do Senhor. Amém? Eu quero convidar você para estar comigo aqui. Seu coração, sua mente conectados com aquilo que Deus quer ministrar para você, tá bom? Eu quero, nessa manhã, gente, falar sobre honra. Quem já ouviu falar sobre honra aqui? Quem conhece essa palavra aqui?
Eu sei que quando a gente fala sobre essa palavra, tem gente que até estremece, né? Porque algumas pessoas, infelizmente, têm feito mau uso dessa palavra. Primeira coisa é pessoas exigindo honra, né? Então, a primeira lição quando a gente fala de honra, honra é algo que a gente dá, não pede. Né? A gente dá honra. E uma vez que a gente dá honra, a gente vai colher honra como consequência. Ok? Você precisa ser uma pessoa de honra. Uma pessoa que dá honra. E você vai colher honra. Ok, gente? Amém? Não, isso não pode, de fato, porque às vezes tem distorções acerca de algo, a gente pode se fechar para aquilo, né? Mas, irmãos, o diabo ele é especialista em deturpar aquilo que é divino. Né? Então tem coisa que a gente acha até que foi o diabo que inventou por causa do quanto aquilo foi distorcido. Né? Mas, irmãos, Deus é o grande criador das coisas belas da vida. Amém, gente? Você concorda comigo? Então Deus é o criador da honra, né? E repito, a gente encontra pessoas por aí exigindo honra, né? Fazendo mau uso dessa palavra, infelizmente. Soube de um líder, né? Na verdade, ele veio falar comigo, um homem que tinha o tempo que eu tenho, né? De ministério, nem se compara ao tempo que esse homem tem de ministério. O tempo que ele tem de ministério eu tenho de vida, né? E ele veio falar comigo pedindo conselho a mim, eu fiquei até constrangido, né? Mas ele falando, né, que estava debaixo de uma liderança que tinha essa coisa de exigir honra, né? E cada ano a meta era maior, né? E esse líder tinha colocado lá uma determinada meta de um presente que eles tinham que dar a esse líder, né? Um determinado terno de uma marca X, um terno caríssimo, que os pastores deveriam se juntar para dar a esse líder espiritual, né? A esse guru espiritual. E cada ano a meta era maior, né? Ele disse, pastor, meu Deus do céu, eu estou preocupado com essa meta, a meta desse ano, mas estou pensando mesmo na meta do próximo ano, qual vai ser, né? E às vezes porque pessoas fazem isso, gente, acaba, né, repito, deturpando o sentido, né? E pode ser que você tenha ouvido honra de uma maneira deturpada, né? Pode ser. Será que alguém já ouviu aqui, né? Algumas pessoas estão dizendo que sim, né? Mas, irmãos, Deus é o Criador, repito, amém? Da honra, é algo bíblico, é algo divino. E a gente tem que ter essa mentalidade correta, porque existe uma colheita que vai chegar na nossa vida quando a gente aprender a honrar. Amém? Tem coisas que podem estar acontecendo na nossa vida, coisas boas, porque a gente tem sido a pessoa de honra, mas tem coisas que podem acontecer na nossa vida por causa de desonra. Sabe? E honra é um princípio, a Bíblia é cheia de princípios. E sabe por que a pessoa pode estar praticando fé como princípio? Pode até estar praticando, né, dízimo, por exemplo, oferta, mas de fato não está entendendo honra, como isso é feito com honra. Né? Você, por exemplo, pode entregar o dízimo ao Senhor por medo. Né? Eu vou entregar, vai que o devorador me pegue. Né? Vou entregar, tá bom. Né? É teu, Deus. Né? Mas tem que ter honra envolvido nisso, por exemplo. Né? Então, uma definição aqui, bem prática dessa palavra honra, né? Tomando aqui da própria Bíblia, uma definição é a avaliação pela qual o preço é fixado. Quem aqui já teve a experiência de levar um carro usado para ser avaliado numa concessionária? Quem já teve aqui? Qual foi a sua experiência? Decepção. Então foi igual a minha, né? E as vezes que eu fiz isso, né? Que aconteceu isso, eu levei um carro bom, né? E quando chega lá, eles avaliam por um preço que você sabe que está bem abaixo do valor do mercado. E vocês sabem que eles estão fazendo isso porque querem vender, tendo bom lucro, né? E aí você vai lá na tabela FIPE, tal, vai todo empolgado, né? E eles perguntam, né? Qual o valor que você pensa, né? Aí você fala, né? Pelo menos isso aqui, ou perto disso. Aí eles põem um valor abaixo. Então aquilo você recebe como desonra, concorda comigo? Desonrou o meu carro, meu Deus do céu. Né? É um exemplo. Então honra seria o quê? Avaliar pelo menos pelo valor justo. Né? Você, avaliou. De fato, pelo valor devido. Concorda comigo, gente? Então, uma das definições é essa, você avaliar pelo valor devido, você avaliar uma pessoa, avaliar algo pelo preço que vale mesmo. Amém? Pelo quanto vale mesmo. Você dá o devido valor, o real valor a algo. Isso fala comigo, honra.
Ok. A honra, ela pertence, né? Ou pode ser revelada acerca de algo, de alguma coisa, irmãos, mas principalmente com relação a pessoas. Ok? E claro, a honra tem que estar em primeiro lugar a Deus. Quantos concordam comigo? Amém? A Deus. Vou dar um exemplo aqui. Quando você canta, quando você estava cantando aqui músicas de adoração a Deus, você tem que ter honra quando você faz isso. Amém? Quem gosta aqui de cantar músicas que falam sobre que você é curado, que você é próspero? Aleluia. Quem gosta aqui? Amém? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas muito empolgadas fazendo isso. E é bom, tá bom? E é bom, né? Você cantar, veja o que Jesus fez, aleluia. Veja o que Jesus fez. Quem conhece aqui? Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo, vem na, oh, aleluia. Mas às vezes quando está cantando alguma música, falando para ele, como a gente estava cantando aqui, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, muitas vezes não tem esse mesmo sentimento de honra. Muitas vezes a pessoa está desatenta, né? Está cantando Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Está prestando atenção aqui. Essa luminária é 6.500 lumens ou 4.000, como que é? Imagina, você está desatento daquilo, né? E quando você tem honra envolvida no que você faz, irmãos, teu coração está envolvido com aquilo. Amém, gente? Teu coração está envolvido. Diga comigo, meu coração está envolvido com a honra. Isso, amém? Outras definições aqui, olha, de honra. Respeito, admiração, apreciação, estima. Tudo isso é compatível com honra, né? Às vezes você tem uma definição do que é contrário aqui, é mais fácil entender o que de fato é a palavra que a gente está focando, né? Desonra. Você entendendo desonra, talvez entenda melhor o que é honra. Porque desonrar é tratar como comum, ordinário, desprezível, de baixa estima. Então, honra é o contrário disso. Amém? Se desonrar é você tratar como comum, ordinário, desprezível, baixa estima, honrar é você tratar como algo que de valor. Amém? Apreciar, considerar, isso é honra. Honra, gente, não é subserviência, nem manipulação, nem bajulação e nem idolatria. Amém? Está claro aqui pra gente? Não é isso. Não é bajulação, não é idolatria, não é manipulação. E eu vou repetir aqui algo que eu disse. Honra é um princípio. Tem um texto muito conhecido que eu gostaria que você abrisse comigo, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3. Bem provável que você conheça esse versículo, eu quero ler com você hoje. Você está comigo aí? Abriu? O que diz Provérbios 3:9? Honra. Honra ao Senhor. Lembra dessa palavra honra que eu falei, né? Atribuir o valor devido. Considerar, apreciar. Lembra que nós falamos sobre isso aqui? Amém? Tudo bem, gente? Respeitar, valorizar, honra, é tudo isso. Ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Você fala aqui, a gente vê aqui que o Salomão, né? O homem sábio, ele está falando sobre honrar a Deus com o quê? Com os bens. Mas é só, como primícias, né? E com as primícias de toda a tua renda. E eu quero que você veja um pouquinho antes comigo, no versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todo o teu caminho, ele endireitará as tuas veredas. E depois o versículo 9 está falando honra ao Senhor. Então uma pessoa pode dizer: eu confio em Deus, eu não me apoio no meu próprio entendimento, eu confio na palavra. Mas se essa declaração é verdade, o versículo 9 tem que ser verdade. Amém? Eu tenho que honrar o Senhor como? Com os meus bens, com as primícias de toda a minha renda. Amém? É um exemplo que eu estou trazendo aqui do que significa honra, né? Então eu posso dizer que eu confio ao Senhor e está desonrando nessa parte de honrá-lo com os meus bens. Olha que coisa interessante. Com as primícias
da minha renda. Sempre que tem honra, gente, tem uma recompensa. Sempre que tem honra, tem uma consequência. Amém? E a honra, ela não substitui a fé. Não é uma questão de você colocar a honra no lugar da fé, por exemplo. Não é isso. É que uma coisa tem que estar acompanhada da outra. Amém? Se você crê em Deus, se você confia em Deus, você tem que honrá-lo. Amém? Olha só o que diz assim, e se encherão, versículo 10, fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Está aí, pastor, o problema. Eu nem tenho celeiro, eu nem tenho celeiro nem lagares. Você tem conta bancária? Amém? Se tem carro? Se tem carro, tem tanque de combustível, né? Então, tudo aquilo que pode encher é válido nisso. Amém? Tem geladeira, tem despensa. Oh, aleluia. Amém? Transbordarão. Então, você honra o Senhor com os teus bens, com a primícia da tua renda. Deus está dizendo assim, vai transbordar a tua geladeira. Amém? Vai transbordar a tua despensa. Não vai faltar combustível no teu carro. Então, coisas naturais, irmãos, que vão acontecer na nossa vida como em consequência da honra a Deus. Amém? Fala comigo, honrar a Deus acima de todas as coisas. Veja comigo esse texto aqui de Efésios, capítulo 5, por favor. Efésios 5. Versículo 21. Efésios 5, 21, irmãos, está logo após Paulo falar sobre encher-se do Espírito. Quem lembra aqui dessa passagem? Olha, o versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais. Versículo 20 ele fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, mas a gente não fica muito atento ao versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Existe uma honra também que acontece, irmãos, de uns para os outros. Amém? De uns para os outros. Esses dias aconteceu algo, né? Em determinado lugar, de uma pessoa ir falar com a outra. Uma pessoa ir conversar com a outra, criticando um colega de serviço ministerial, né? Departamento, contexto de departamento na igreja. E a pessoa chamou a outra, ali na igreja mesmo, né? Fulano de tal. E tem gente que diz assim, eu estou falando só para orar por ela, né? Já ouviu isso? E aí foi fazer uma crítica. Quando ela foi fazer a crítica, disse, não, peraí, deixa eu chamar ela aqui. Porque você aproveita e fala na frente dela. A pessoa, não, peraí, não, vê só. Não. Se você não pode falar na frente dela, então não fala para mim. Isso é o que, gente? Fala comigo, honra. Amém? Essa pessoa estava honrando. Então, se você é alguém na frente da pessoa e é outra por trás, isso é desonra. Ok? Meu Deus, eu vim para cá hoje de manhã ouvir essa palavra. Deus está te salvando, amém? Deus está te livrando de situações que possam acontecer na tua vida e você não entendeu por quê. Então, se você na frente de alguém elogia, fala bem, né, e por trás desconstrói e fala mal, isso é desonra, né? Você não está atribuindo o devido valor, você não está dando respeito, consideração. Ok, gente? Às vezes a gente pensa isso só com relação a líder. Tem algo chamado na liderança, né, um termo, né, na liderança que é liderança 360 graus. Né? Você não pode ter um comportamento diferente para quem está abaixo da sua liderança de quem está acima de você na liderança. Entendeu? Quem está acima você se comporta de uma maneira, quem está sob a tua liderança é outra forma. Quem está no mesmo nível, né? Todos somos iguais diante do Senhor, irmãos. Amém, filho de Deus. Mas a liderança existe hierarquia, ok? Tá, você, para quem está acima de você, o seu líder, você tem um comportamento. Mas quem tem o liderado, você tem outro. E quem está do lado do colega é outro. Mas a gente tem que ter o mesmo comportamento. Que comportamento? Que conduta? Diga. De honra. Amém, gente? Amém. Sujeitando-vos uns aos outros, como? No temor de Cristo. Versículo 22, ele diz, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Quem aqui gosta de ser submisso a Jesus? Amém. Alguém tem problema com relação a isso aí? Ah, que chato ser submisso a Jesus. Só sou porque é o jeito, né? Paulo, irmãos, ele falando sobre a sua submissão a Cristo, sabe o que ele disse? Eu sou escravo de Jesus, olha só.
O nível de submissão, ele disse, eu sou escravo dele. Amém? Por que Paulo usou esse termo, irmãos? Porque Jesus vai nos recompensar pelo nosso trabalho. Quem está falando, quem está sabendo disso? Mas ele quis dizer assim, mesmo que não tivesse recompensa, eu serviria do mesmo jeito. Porque tem prazer em servir a Jesus, não é assim? Então, o marido, ele deve ser alguém, para a mulher, irmãos, que ela tenha prazer de servir a ele como se fosse a Jesus, olha só. Que às vezes tem marido que fica exigindo submissão da mulher, né? Como se fosse algo que não envolvesse prazer. Imagina, eu acompanhei uma vez um caso de um marido, né? Que em alguns momentos mandava a mulher abrir a Bíblia, né? A mulher discutia com ele, abre a Bíblia aí, mulher. Efésios, olha lá, 5:22, lê em voz alta. Mulher seja o quê? Subir. Fala em voz alta para mim, submissa. Não essa submissão, mas é como ao Senhor. Amém? Como ao Senhor. Há prazer em submeter-se a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque você se sente honrado em servir a Jesus. Lembra do que a gente leu agora há pouco? Honra ao Senhor com a primícia dos teus bens e se encherão fartamente os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Meu Deus, coisa maravilhosa. Então existe uma bênção, uma recompensa maravilhosa a honrar. Não é uma coisa difícil, dura, árida. Estão comigo aqui? Amém? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou sua igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Vocês lembram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa entrega envolveu o quê? Quem lembra? Foi até que ponto? Jesus teve que ir até que nível? Quando diz, Deus amou o mundo que deu o seu Filho, significou o quê, gente? Morte. Amém? Então, a mulher, ela vai ver o marido honrando ela de tal maneira que ela quer ser submissa a ele. Amém? Ela vai desejar estar submissa a ele, debaixo da missão dele, né? Ser submisso é estar debaixo da missão de outro. Apoiar a missão de outro. Eu estou trazendo isso aqui, irmãos, para a gente entender o que está por trás disso. Amém? O marido ser autoridade sobre a mulher é honrar a mulher. Amém? E claro, a mulher estar submissa ao marido é honrar o marido. Imagina o que é um marido que fala mal da mulher, desconstrói a mulher, ou a mulher que faz isso com o marido, né? Kalena e eu acompanhamos um casal uns anos atrás que quando eles tinham alguma treta, o marido se trancava no banheiro e ligava para a mãe, né? Imagina, né? Que situação, hein? E eles brigavam, o marido se trancava no banheiro e mamãe, a bruxa quer me pegar, né? E a mãe dele, gente, tinha uma visão terrível da esposa, porque ele mesmo fazia isso, ele mesmo se desconstruía. E sabe, irmãos, pessoas podem ter uma determinada visão sobre alguém por causa da maneira que outro alguém se comporta com relação àquela pessoa, desonrando, desconstruindo. Pode acontecer isso ou não? Pode ou não, gente? O capítulo 6 de Efésios, versículo 1, Paulo diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu já vi, irmãos, pessoas falando, inclusive esses dias aí eu vi uma pessoa muito conhecida, muito famosa, um coach muito famoso, falando contra o dízimo, desconstruindo o dízimo, né? Não, isso é da antiga aliança. E as pessoas não entendem, irmãos, que tem questões, tem coisas na Bíblia que são princípios. Eles são eternos. Amém? Não, porque Malaquias, o que fala lá em Malaquias é velha aliança. E eu não vou entrar nesse assunto hoje, né? Mas trazendo para o contexto da honra, que a gente leu ali, honra ao Senhor, né? Provérbios 3:9, com os teus bens, com as primícias. Isso é válido só para a velha aliança? Em Hebreus está escrito sobre dízimos, irmãos. Hebreus, é Novo Testamento, diz assim, quando você entrega o dízimo, é o homem que recebe aqui, mas de fato o Senhor está recebendo lá. Estão comigo aqui? O Senhor está recebendo lá. Em Malaquias é a mesma coisa. Deus diz assim, entrega o teu dízimo e eu vou abrir comporta sobre você. Entende? É a mesma coisa. Você está entregando a homens aqui, mas é Deus que abre comportas lá. Aleluia. Amém. Faça prova de mim
Para você ver se eu não vou abrir comportas dos céus sobre você. Eu acho que, naturalmente falando, ninguém tem coragem de ficar na frente de uma comporta, não é verdade? Você vai na hidrelétrica. Quem já foi na hidrelétrica aqui, né? E alguém diz, essa comporta vai ser aberta agora. Quem quer ficar na frente? Se uma pessoa fizer isso, é um suicida. Ninguém quer. Mas Deus está dizendo, fica na frente, que eu vou derramar comportas sobre você. E vai ser tanta bênção que você nem vai ter onde colocar. Você vai distribuir com todo mundo esse princípio de honra. Amém? Então tem ensinos da Bíblia que, na verdade, estão baseados em princípios. Repito, os princípios eles são antes da lei, durante a lei e depois da lei. Por exemplo, aqui em Efésios 6, ele fala de algo que está na lei. Alguém pode dizer, mas Deus, Paulo está invocando a lei aqui. Como assim? Honra teu pai e tua mãe está na lei, irmãos, mas já existia antes da lei e permanece depois da lei. Fala comigo, princípio de honra. Honra teu pai e tua mãe. De novo, lembra aquela palavra, né? Quer dizer reverenciar. Atribuir o valor devido. Então não é só uma questão de obedecer. É obedecer com honra. Porque eu posso obedecer, sei lá, só para... Né? Tá bom, obedecer. Estou pilhado aqui. Para parar logo com isso aqui. Para ver ele satisfeito logo. Tá bom, é isso que você quer? Tá bom, tá feito. Não tem honra nisso. Ok? Mas quando você obedece, porque você considera de fato aquela pessoa que você está obedecendo. Amém? O valor dela na sua vida. E olha que coisa interessante. De novo, lembra? A honra, ela traz consequências. A honra, ela tem resultados. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que coisa interessante. Amém? Honra na área financeira a Deus. Se encherão fartamente seus celeiros, transbordarão seus lagares. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Tenha longa vida sobre a terra. Mas é interessante que existe também uma honra dos pais para os filhos. Olha o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Existe um comportamento de honra também dos pais para os filhos. Imagina um pai que fica expondo os filhos de uma maneira que traz vergonha, né, para ele. Imagina isso, desonrando, né? Na frente de todo mundo. Tá vendo lá o meu menino? Meu Deus do céu. Você não imagina como foi o boletim desse mês. Vem cá, menina, aqui. Vem cá você mesmo contar como foi, né? E eu estou dando exemplo aqui, né? Um comportamento de desonra. Você expor alguma área frágil, né, de uma pessoa. Porque, irmãos, todos nós estamos crescendo aqui. Amém? Quem é já perfeito, por favor? Os perfeitos. Senta à frente aqui, por favor. Quem já é perfeito aqui? Ninguém é perfeito ainda? Todos são como eu aqui, estamos crescendo, somos imperfeitos, né? Temos áreas, né, que estão sendo tratadas, cuidadas, e nós temos um papel, irmãos, de cuidarmos uns dos outros, também protegemos uns aos outros no contexto de honra. Não estou falando de você esconder algo que precisa ser tratado, mas tratado da maneira certa. Amém? Da forma certa, da maneira devida, não da maneira indevida. Fala comigo, ser tratado com honra. Amém, gente? Uma vez lá em Belo Horizonte eu vi uma cena que ficou marcada, gente. Meu Deus, eu acho que para sempre na minha memória, né? Um homem estacionou um carro indevidamente na rua e aí quando ele volta, tinha um guarda de trânsito, né? Um agente de trânsito. Fazendo o quê? O que vocês acham? Multando. Opa, multando. Como é que vocês sabem? Exatamente. E ele estava fazendo o trabalho dele. Aquele homem, gente, partiu para cima daquela gente. Vocês não têm ideia. Falando palavrão, sabe? Humilhando. Aí o filho começou a fazer a mesma coisa. Ele estava com um filho adolescente com ele. Quando o pai começou a fazer, quem você pensa que é? Eu só parei aqui para fazer isso, sei o quê e tal. Começou a falar palavras que não eram seu abençoado, não era nada disso, tá? Começou a xingar e o menino começou a fazer a mesma coisa. Isso mesmo. Olha só, um exemplo de desonra, ele pode ser seguido, ele pode ser perpetuado, ele pode ser replicado. Mas eu te falar, um exemplo de honra também. Amém? Um exemplo de honra também pode ser perpetuado. Eu já vi isso acontecer, talvez vocês já tenham visto, né? Filhos desrespeitando pai e mãe, tratando com desonra. Então você tem que ter esse coração de atribuir o valor devido ao seu pai, à sua mãe, amém? Ao seu filho, à sua filha, ao seu marido, à sua esposa, ao seu pastor, à sua igreja, amém?
Existe um comportamento de honra, irmãos, com a sua igreja local, por exemplo. Você veio para o culto aqui, olha, você podia estar na sua cama, quem sabe, em algum lugar, fazendo alguma atividade devida, lista, mas você está aqui. Esse é um comportamento de honra, amém? E aí você servindo no departamento da sua igreja, né? Você dedicando aquele tempo ali para servir ao Senhor, servir o ministério de música aqui, né? Quantos estão vendo o ministério de música evoluir aqui, crescer? Oh, aleluia, amém? Honra, existe honra nisso, pessoas se dedicando, pessoas dedicando de fato tempo da sua vida para ensaiar, para preparar um repertório. Existe honra nisso. E deixa eu te falar, existe recompensa nisso também. Amém? Recompensa quando você honra. Veja comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 17. 1 Pedro 2,17. Diz: tratai todos com honra. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Né? A gente viu Paulo falando agora há pouco sobre esse amor no sentido de sujeitar-se uns aos outros. Né? Esse sujeitar uns aos outros envolve justamente essa honra uns aos outros. Não estou falando que você vai ser capacho para as pessoas fazerem o que quiser com você, dizer o que quiser. Não, não é isso, irmãos. É você estar disponível para servir os outros. Amém? Para amar os outros. Você não ficar pensando em você o tempo todo em primeiro lugar. Muitas vezes você abrir mão de um conforto, abrir mão de algo que é seu, é lícito, para compartilhar com alguém. Amém? Para servir a alguém. Como o exemplo que eu dei aqui de servir na igreja, sujeitar uns aos outros. Está nesse sentido. E aqui Pedro fala no contexto de amor. Quando você honra, você está amando. Amém? Não adianta você dizer que ama uma pessoa e desonrar essa pessoa. Não tem sentido isso, concorda? Que não combina? E ele fala sobre temer a Deus e honrar ao Deus. E honrar ao rei. Tem dois tipos de temor na Bíblia, irmãos. Tem um temor que afasta e tem um temor que aproxima. Esse temor a Deus não é um temor que afasta você de Deus. Né? Você tem tanto temor que não quer nem falar com Deus. Não quer nem orar. Eu tenho medo, meu Deus do céu. Eu vou orar não, vai que um raio cai e eu morro. Não, é um temor que você reverencia a Ele. Amém? Que você quer viver uma vida de santidade. Você quer viver uma vida que agrada a Deus porque você teme a Ele. Quem ama o Senhor aqui? Amém? Então esse temor também envolve honra. E é interessante que ele fala sobre também honrar o rei. E sabe, gente, o que me chama mais atenção é o contexto daquela época. O que os líderes faziam, os imperadores faziam, né? Nero, por exemplo, um governante lá de Roma, né? Tocou fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos, né? E muitos cristãos foram punidos, sendo transformados em tochas vivas. Amarraram muitos cristãos em postes e tocaram fogo nesses cristãos que morreram sendo queimados, né? Imagina esse contexto de honra. E esses irmãos aqui falavam sobre submissão às autoridades, submissão ao rei, honra ao rei. Veja esse outro texto aqui, por favor, Romanos 13. Romanos 13. Sabe quando você está recebendo a palavra de Deus, por exemplo? Você está aí, né? Sentado, recebendo a palavra, com o coração conectado com Deus. Existe honra nisso aí que você está fazendo. Amém? Sabe que uma pessoa pode estar na igreja, na hora do culto, e não ter honra? Amém. E pode não estar conectado com o que está acontecendo. Pode estar desonrando o que está sendo feito ali. Não está conectado com a música, não está conectado com a palavra, né? Eu já estive no ministério por mais de 10 anos, de música, né? Ministério de música por mais de 10 anos. E muitas vezes a gente estava ministrando música ali, chegava aquela pessoa atrasada no culto, arrastando os pés. Daí eu ficava pensando, meu Deus, eu ensaiei tanto tempo aqui. Né, Joyce? Fiquei um tempão ensaiando aqui essa pessoa. E eu
trabalhava a mim mesmo para eu não ser inspirado por esse tipo de comportamento, ok? Você está comigo aqui? Não deixar essas pessoas que às vezes têm um comportamento de desonra inspirar você, gente. Olha para mim aqui, amém? Inspirar você, porque senão você vai se comportar de uma maneira desonrosa, inspirada em quem está desonrando. E às vezes você ia falar com um indivíduo desse, ele dizia assim, é porque eu só chego no culto quando ele começa mesmo. Não entendi, o que o senhor quis dizer com isso? Não, porque o culto começa mesmo quando começa a pregação da palavra, aleluia. Porque quem fala isso coloca um aleluia na frase, não sei porquê, né? Eu disse, a música até agora foi o quê? Não, mas vocês ficam cantando umas coisinhas aí e tal, enquanto, né, o pessoal vai chegando, né? Isso é o quê, gente? Um comportamento de desonra. Ok. Um comportamento desonroso, concorda comigo? Então, sabe, a pessoa está servindo lá nas crianças, olha só, meu Deus, dedicando tempo para estar lá, preparando uma aula para as crianças, servindo diaconato, servindo na música. Honre essas pessoas. Amém? Quando é que o culto começa, irmãos? O culto começa quando ele começa. Amém? Quando começa a música, o culto começou. Oh, aleluia. E você tem que ter honra envolvida nisso. E quando é que o culto acaba? Quando ele acaba. Amém? Às vezes o pastor aqui está terminando o culto, eu estou me levantando, indo embora. E pode ter desonra nisso, a não ser que haja realmente, claro, um motivo, uma emergência, né, que você está ali atendendo, pode ter desonra nisso. Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Quem é que deve estar sujeito, gente? Todos. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Nem vou entrar, irmãos, profundamente nesse assunto aqui, que já entra em outro tema, né, que é o tema de autoridade e de submissão. Mas às vezes as pessoas interpretam esse texto aqui como se toda pessoa que tem autoridade foi Deus que colocou lá. Não está dizendo isso, amém? A posição de autoridade, a autoridade foi Deus que criou, entendeu? Por exemplo, o governo da igreja, o governo sobre a nação, está claro aqui? O governo sobre a cidade, Deus criou a autoridade. Agora, quem coloca lá depende. Num país democrático, quem coloca as pessoas na autoridade? O próprio nome já diz, né? Não criaram a democracia? Governo do povo? O povo que coloca. Mas uma vez que você coloca a autoridade, irmãos, você tem que considerar aquela pessoa como autoridade. Vai dar vontade de xingar no Instagram. Você não xinga. Mas é difícil, pode ser. Mas se você fizer isso, está desonrando. É melhor você ficar calado, ok? Não coloca nada. Mas uma vez que aquela pessoa foi eleita, deixou de ser o candidato. Porque não é a pessoa que eu votei, infelizmente. É a pessoa que eu votei, felizmente, beleza. Mas uma vez que é eleita, você tem que considerar aquela pessoa como alguém que está em autoridade. Amém? E uma vez que está em autoridade, o que você tem que fazer? Honrar. Amém? Orar. Quer que eu ore mesmo, pastor? Estou com vontade de orar por ele. Mas já quer orar assim, ó Deus. Pesa a mão, Deus, né? E pessoas que falam isso nem entendem bem, irmãos, que se Deus pesa a mão sobre alguém, isso é bom, amém? Que Deus é amor, aleluia. Deus é justo, amém? Mas pessoas fazem isso com outra intenção, né? Sim, Senhor, pesa a mão. Não precisa matar não, Deus, só dá uma lição nele, né? É repreendido, né? Então, um comportamento desse, gente, é o quê? Fala comigo, desonra. Ok, é desonra. Às vezes, né, pastor, você pode orar comigo por uma pessoa, né? Como aconteceu uma vez, né? Por uma pessoa, você tem que falar com a pessoa qual o motivo. É assim, você não confia, não? Não, eu confio, mas para ficar mais claro aqui, é por minha sogra, pastor, né? Qual o motivo? Não quero dizer, não. Digo, ó, já tem alguma coisa errada aí. Então imagina você desonrando sua sogra, né? Desonrando seu sogro. Então, irmãos, esse comportamento de honra é um comportamento que tem que estar em toda a nossa conduta, amém? Em toda a nossa vida, declara comigo, em toda a minha vida, em todo o meu comportamento, amém? É interessante, eu quero te mostrar aqui Salmos capítulo 8, para te mostrar que Deus é
Deus de honra, ele nos honrou antes de qualquer coisa. João diz na sua carta que não foi a gente que inventou esse negócio de amar, ele nos amou primeiro. Você ama porque você é amado. O próprio texto aqui de João 3,16 que eu li, irmãos, diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho. Você se sente honrado por isso? Meu Deus do céu. Salmos capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, versículo 3, tá bom? Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Salmos 8, 3, a partir do 3 diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Tem pessoas que leem esse versículo de uma forma negativa, né? O salmista contemplando o sol, as estrelas. Não sei se você já chegou na frente do mar alguma vez, né? Aquele marzão lindo, e você, meu Deus, eu te adoro, como tu és grande. Quem já fez isso aqui? Adorar o Senhor diante do sol lindo. Mas quem já fez assim, Senhor, eu sou tão pequeno, eu olhando para esse mar, eu chego à conclusão que eu sou nada mesmo. Quem já fez isso aqui? Hoje é um bom dia para você se converter dessa confissão. Amém? Porque, irmãos, o mar não é maior que você. Ok? O que o salmista está dizendo não é nesse sentido de desonra, né? Senhor, quando eu contemplo, quem sou eu, Deus? Isso é tão grande. Não, esse contexto aqui é o seguinte, o salmista, ele conhecia o Pentateuco, né? Já tinha Gênesis naquela época, Êxodo, e o que Deus tinha dito lá no começo, domine. Amém? Domine sobre a terra, sobre a criação. E ele diz assim, olha, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor que Deus. Aí ele começa a citar as escrituras. Ah, eu sei quem sou eu. Fizeste um pouco menor que Deus. Algumas versões dizem anjos, mas a palavra anjo não é a melhor tradução, porque é a palavra Elohim. No hebraico, fizeste um pouco menor que Deus, de honra e glória o coroaste. Desce-lhe domínio sobre as obras de tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ele está dizendo, Senhor, se tudo isso é tão grande, quem sou eu então? Se você me deu autoridade sobre isso. Amém, está claro aqui para a gente? Se esse mar, tudo isso que eu estou vendo é tão lindo, tão grandioso, então quem sou eu se você disse para eu governar isso? Eu vou ler esse versículo na nova tradução da linguagem de hoje, que é bem interessante esse mesmo texto. Olha só, Salmos 8,3: Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua, para as estrelas que puseste em seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Aleluia. Amém. Declara, Deus me deu. Deus me deu. O Pai me deu. O Pai me deu. A honra e a glória de um rei. Amém? Aleluia. Se você entende que Deus te honrou, irmãos, você sabe que Deus se fez tudo para te exaltar. Espiritualmente, sabe onde você está hoje? Efésios 2,6 diz, assentado com ele nas regiões celestiais. Quem considera isso um lugar de honra? Então, se você honra alguém, você não vai fazer nada que diminua aquela pessoa. Nada que menospreze aquela pessoa, mas algo que exalte, algo que beneficie, algo que agregue valor. Amém? E honra não pode ser algo só de palavra. Ok? Honra exige sacrifício. Se você honra alguém, você está pronto para se sacrificar por essa pessoa. A se doar por essa pessoa. Obrigado pelo silêncio, mas é assim. Amém, gente? Aleluia. É interessante que em 1 Samuel 2,3, eu vou citar aqui, diz, honrarei aqueles que me honrarem. Deus diz. Então Deus honrou você, irmãos, e a tua vida deve ser produto disso, dessa honra que Deus te deu. Amém? Aleluia. Diga, Deus me honrou. Eu sou honrado pelo Pai. Amém. E eu quero te mostrar aqui dois textos bem interessantes com relação a Jesus, quando ele foi honrado e quando ele foi desonrado e as consequências disso. Veja comigo Mateus capítulo 13. Mateus 13. Versículo 53, tá bom? Mateus 13, 53.
Olha que interessante. Você está comigo? Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Né? Imagina a cidade onde você morou muito tempo aí. Né? Eu sou pernambucano, né, de nascimento, de Recife, mas morei muitos anos em Campina Grande. Né? Foi lá onde eu conheci a minha princesa aqui, a rainha da minha casa, né? Pastor Elias é baiano, né? Ou é mineiro, né? Morou na Bahia muitos anos, enfim. Tem aquela cidade que você lembra, aquela cidade que eu morei muitos anos, que eu conheci muitas pessoas, muita gente te conhece. Agora imagina você voltando nessa cidade, como você está hoje. Quem já teve essa experiência aqui? Aí você voltou. O que é que as pessoas disseram de você? Você está lembrado? O que as pessoas disseram? Uau! Como você está bem, né? Como você melhorou. Né? As pessoas falam disso de mim, né? Como você melhorou, rapaz, meu Deus do céu, né? Depois você casou, depois que você foi para Minas, foi para Curitiba, você melhorou, aleluia, meu Deus. Eu tenho umas fotos do passado, você olhar assim, você, meu Deus, né? Eu era tão magro que dava dó, né? Tem até uma música que eu cantava nessa época, né? Eu era magro que dava dó. Você conhece essa música aqui? Meu paletó listrado era de uma listra só. E quando eu volto, irmãos, eu sou honrado nesses lugares, né? Quando eu volto em Minas, que eu morei 5 anos, eu sou honrado. Agora imagina você voltar a um lugar desse e ser desonrado. Então veja aqui, o caso de Jesus. Voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, na cidade onde ele tinha morado, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Não parece honra isso? Olha para mim, não parece? Mas não era, ele estava falando isso com desonra. Amém? Imagina, né? Se o pastor Elias volta lá em Minas, alguém diz: onde é que ele aprendeu isso aí? Elias, não é? Não é ele que a gente jogava bola lá naquele campo, lá em Birité, rapaz, lá atrás da bodega Seu Manel, não era ele. E eles começaram a falar de Jesus, irmãos, com desonra. Então você pode ver alguém que você conhece, que prosperou, e não tratar essa pessoa com honra. Sabe, um colega teu de serviço aqui na igreja, de repente vai pregar e diz: pronto, agora virou pregador. Agora tá pregando agora na igreja, meu Deus. Algum colega seu que foi licenciado antes de você tratar essa pessoa com desonra. Foi promovido antes de você. Né? Quer dizer que você vai ser licenciado. Você chegou depois de mim na igreja. E o pastor viu você primeiro que eu. Então, às vezes, são comportamentos sutis que têm desonra. Ok, desonra. Um colega teu do ministério pregar e você lá e elogiar. Fui muito abençoado hoje com sua mensagem. Uma vez eu falando isso em determinado lugar, a pessoa disse: eu não faço isso não, ele vai achar que é melhor que eu. Olha que comportamento mesquinho. Aí olha só, por acaso não é ele filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Né? Lá no Nordeste seria mais ou menos assim: ele não é filho do seu Toninho? Lá da bodega da rua do Seu Manel, né? É isso, vizinho aqui Tanda lá, Dona Maria, tal, começa a ligar com nomes, né? Muito assim no Nordeste, assim, o endereço com o nome, né? E eles começam a falar, mas com desonra, gente. Ó, a gente não conhece a mãe dele, gente. Ele não é irmão de Tiago, pronto, agora tá querendo ensinar pra gente. Ó. Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? E aí eu vou voltar aqui para versão Almeida, revista atualizada, né? Diz assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Deixa eu falar, irmãos, não tem que ser assim. Amém? Jesus não disse que tem que ser assim. Ele falou isso lamentando. Um profeta sem honra na sua terra é desonra. Não tem que ser assim. Nós podemos mudar isso. Amém?
Pessoas que vão ser levantadas aqui como líderes, como ministros, vão ter honra aqui, sim. Amém? O pastor dessa igreja vai ser honrado, sim, por essa igreja. Amém? Imagina o que é você ter um pastor aqui, um líder que é honrado lá fora e aqui não. Imagina. Versículo 58. Não fez ali muitos milagres, por causa de que, gente? Incredulidade deles. Então veja, incredulidade associada com desonra. Jesus não fez nenhum milagre, porque naquele dia, rapaz, ele tentou, mas o poder não chegou. Foi isso que aconteceu? Não. Ele não curou porque naquele dia não houve a visitação de Deus. Aleluia. Não, olha só, irmãos, ele não conseguiu curar porque teve desonra. E como teve desonra, teve incredulidade. Meu Deus, isso não é sério? Veja agora Mateus capítulo 8, versículo 5. A Bíblia fala também daquela mulher que derramou, gente, um perfume caríssimo aos pés de Jesus, né? E alguém disse assim, podia vender esse perfume aí e abençoar os pobres. E aí Jesus pegou na hora, não tinha honra naquelas palavras. Disse, não, ela está me honrando, isso aqui vai ser lembrado. Por toda a vida isso aqui vai ser lembrado do que ela está fazendo aqui, do que ela está fazendo hoje. Olha só. Mas alguém pode estar dizendo, eu estou abençoando os pobres, estou fazendo isso, aquilo, outro, né? Ah, não, eu não dou dízimo, não. Dízimo, eu pego o dinheiro do dízimo e dou aos pobres. Eu já vi pessoas falar isso. E tem desonra nisso. Você está achando que está fazendo a coisa certa, mas está desonrando. Eu não preciso ir para a igreja. Igreja sou eu. Sozinho você não é igreja. Você não consegue provar isso na Bíblia. Amém? Somos igreja juntos. Você crê nisso? Por que está me olhando assim? Mateus, capítulo 8. Você está comigo aí, Mateus? Capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, você encontrou? Amém. Aqui é outra cidade, Cafarnaum. Apresentou-se-lhe um centurião, né, que era um líder de 100 soldados, implorando, Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados à minha ordem, às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Lembra da passagem que a gente leu agora há pouco? Jesus não conseguiu curar. Por quê? Por causa da incredulidade que estava associada com desonra. Aqui o que a gente vê? Fé associada com honra. Eu vou lá curar. Nem precisa, Jesus. Se você mandar uma palavra, ele vai ser curado. Jesus diz, uau! Nem Israel via uma fé como essa. Amém? E Jesus dá esse exemplo aqui relacionado à honra, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino desprezarão isso. Olha só. Então veja, irmãos, que incredulidade está associada com desonra. Desonra gera incredulidade, mas honra vai gerar o quê? Fé. A minha fé está associada ao comportamento de honra. Eu sei que você não é uma pessoa de desonra, você não é incrédulo, mas você é uma mulher de honra. E você é uma pessoa de fé. Amém? Aleluia. Quem pega essa palavra aqui? Amém? Diga, eu sou uma pessoa de fé. Eu quero ler um último texto aqui com vocês, tá bom? Marcos 7, versículo 6. Jesus aqui ele vai citar uma passagem do Antigo Testamento dizendo, respondeu-lhes, melhor dizendo,
Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com lábios, mas seu coração está o quê? Longe de mim. É possível, irmãos, uma pessoa ela parecer que está honrando, mas não está de fato. Se é algo só de lábios, porque a honra é algo do coração. É produto do coração. Amém? Ela começa no coração. A honra não é produto de simplesmente uma ordem de alguém, né? Ah, tá bom, mandou que eu fizesse, eu vou fazer. Não é. Amém? A honra, repito, é produto do coração. É uma decisão no coração. Ela tem que se transformar no estilo de vida. A honra ela não é algo que vai estar em determinado momento e outro não. Imagina, eu honro meu pastor, mas desonro minha esposa. Eu honro meu pastor, mas desonro meu líder do departamento. Não tem sentido isso. Ela tem que se transformar em um estilo de vida. Amém? Fala comigo. Tem que ser do coração. E precisa se transformar no estilo de vida. Amém? A desonra, ela cria resistência para a bênção de Deus. Mas a honra, ela abre portas. Amém? E eu repito, a honra não tem nada a ver com bajulação. Tem nada a ver, irmãos, com autoritarismo, tem nada a ver com subserviência. Amém? Não é isso. A honra está relacionada a serviço. A Bíblia fala de uma passagem, né, em que Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos. E é interessante, naquela época, essa questão de lavar os pés era algo normal, né? Era comum que não tinha calçados como hoje, as ruas não eram pavimentadas como hoje, tudo muito empoeirado. Era sempre normal ter alguém na casa, né, do anfitrião para lavar os pés das pessoas quando elas chegavam. Normalmente era um escravo. E ali naquele dia, naquela oportunidade, não tinha esse escravo. E os discípulos foram sentando um a um com os pés sujos e ninguém se dispôs a lavar. Então, sentando aqui, os pés empoeirados, o que é que Jesus faz? Espera aí. Ninguém lavou os pés aqui, eu lavo os pés. E aí Pedro pula, não, Senhor, que é isso? Porque essa questão de lavar os pés era vista como algo inferior, né? Ninguém queria fazer isso, era o escravo fazia, Jesus, não, eu vou lavar. Aí Pedro se interpõe ali, não, eu não, que é isso, é uma desonra. E ele fala, se você não deixar eu lavar os pés, você não é digno de mim. Ele fala, então dá banho, Senhor, né? Mas aquela atitude de Jesus interessantíssima. Isso aí, irmãos, não é simplesmente para a gente repetir isso. Eu sei que tem pessoas que fazem isso ainda, tem igrejas que fazem isso, mas o mais importante ali é a lição. Amém? É a lição que Jesus quis passar. De às vezes se colocar numa posição que parece inferior, né? Que parece que diminui você. Não vou fazer isso aqui não, vão achar o que de mim? Mas o seu coração tem honra. Amém? Aconteceu uma vez na igreja, né? Determinado diácono que foi promovido. Ele serviu muitos anos ali. Quem sabe aqui que o pastor Elias foi diácono aqui muitos anos lá, Curitiba e outros lugares onde ele passou, né? E esse irmão ele foi promovido no ministério, né? Foi licenciado, mas foi um diácono muito fiel, né? Estava ali servindo. E aí foram fazer um mutirão na igreja no domingo e foram chamar esse irmão, né? Irmão, você pode servir domingo? Diaconato? Eu acho que você não está sabendo que agora eu sou ministro licenciado. Aí tudo bem, né? O pessoal, opa, desculpa, né? E aí quando ele chega no domingo, tá o pessoal lá trabalhando ainda, no lelê, né? Ainda para terminar ali perto do culto, e ele, gente, se eu fosse diácono ainda, isso não estaria assim. Já teria terminado. Até que ele viu o pastor no meio também. Aí quando ele viu o pastor, ele, pois é, gente, a gente tem que arregaçar as mangas mesmo. E foi tirando o terno, né? Foi, vamos lá, vamos trabalhar, vamos servir. Então ele só mudou o comportamento porque viu o líder dele lá dentro. Ele não teve esse comportamento antes com aqueles que eram os colegas do departamento dele. Estou conseguindo ser claro aqui, irmãos? Amém? Então, pareceu honra, mas não foi. Não foi. Então tem que ser do coração. Tem que ser um estilo de vida. Amém? Vai abençoar a tua vida. Aleluia. Amém? Vai trazer recompensas para você. Oh, glória a Deus. Amém? E é bom, irmãos, que ajustemos o nosso coração com relação a isso. Ter esse coração de honra. Amém? Aleluia. Eu declaro no nome de Jesus, você vivendo honra. Amém? Um comportamento, atitude de honra como estilo de vida. Amém? Honra com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Amém? Aleluia. No nome de Jesus, honra
com o seu pastor, com a sua igreja local, honra com o Senhor acima de todas as coisas, amém? Aleluia, honrando ao Senhor com seus bens, honrando o Senhor com seu tempo, honrando o Senhor com a sua vida, não deixando para Deus aquilo que sobrou, amém? Aquilo, assim, se der, eu vou dar para Deus. Não tem honra nisso, gente, amém? Aquela atitude de honra, a qualidade no que você faz, na sua oferta, na sua dedicação, no que você faz para outras pessoas, amém, gente? Às vezes um presente que você vai dar para alguém, uma doação que você vai dar, né, para a campanha da igreja, vamos lá, roupas usadas, ou então mantimentos para abençoar a igreja, faça com qualidade, amém? Um pastor lá de Belo Horizonte fez uma campanha, né, para um bazar beneficente, e ele ficou decepcionadíssimo com o que chegou, né? Meu Deus do céu, o que é isso? E ele mandou os diáconos reunirem tudo no culto domingo de manhã, né? Traga aqui, coloca na frente do púlpito todas essas doações aí. E aí ele, gente, olha aqui, ó, aqui estão as doações do bazar, mas infelizmente a gente vai ter que cancelar o bazar, não vai dar para fazer. De que esse ventilador sem paleta aqui, por favor? Pode pegar de volta, né? De que esse Capitão América sem cabeça aqui? Pode pegar de volta. Porque era uma doação também para o departamento infantil, né? Então a gente pode fazer algo assim, irmão, sem honra, né? Essa camisa aqui, gente, com esse furo embaixo do sovaco aqui, da manga, pode pegar de volta aqui. Entende? Aí você vai fazer isso, aí você vai dar uma camisa para alguém faltando botão. Para aquela camisa que eu tô querendo me livrar dela, pelo amor de Deus, aquela mancha. Chegou a hora, aqui, irmão, a camisa pro bazar. Tem desonra nisso. Ok, tem desonra. Maneira que você trata, às vezes, sua esposa. Amém? Às vezes dá uma oferta financeira para sua esposa. Amém? Oh, aleluia. Amém, gente. Tem mulheres que gostam de flor, né? Dá uma flor. Tem mulher que diz, o dinheiro da flor você me dá, meu amor. Tá? Pode fazer o Pix. Minha esposa riu, né? Vocês entenderam, né? Pode passar o valor da flor para mim. Tá aqui o Pix. Pode ficar à vontade, né? Mas sempre existe uma maneira, irmãos, de nós mostrarmos honra pelas pessoas. Consideração. Atribuir valor. Amém? Eu declaro você vivendo isso intensamente na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém? Você é do Senhor? Você se sente honrado por Deus? O que é que lemos aqui na Bíblia? Ele nos deu a glória e a honra de um rei. Amém? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Declaro teu coração cheio, aleluia, cheio de honra. Amém? Honra nas suas atitudes, honra nos seus pensamentos, no teu comportamento, no nome de Jesus. Você não vai ser uma pessoa de desonra, você vai ser uma pessoa de honra. Oh, aleluia, amém. Orando pelas autoridades, orando pelos seus líderes, abençoando. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Você está aqui essa noite e você não tem certeza de salvação ainda. Se alguém perguntasse a você, você é salvo? Qual a sua resposta? Se a tua resposta não for sim, você precisa vir aqui. Quem te dá certeza é o Senhor, não sou eu, não é o pastor Elias. Mas a Bíblia diz que tem como você ter essa certeza, recebendo intencionalmente Jesus no seu coração. Então, como eu não conheço todos aqui, eu preciso perguntar a você, né? Você tem certeza que é salvo? Se não tem, vem aqui. Não vem pensando, o que vão achar de mim? Isso não importa. Amém? O que importa é a tua eternidade. Venha receber Jesus no seu coração agora, para sempre, o Espírito Santo morando dentro de você. Oh, aleluia, 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 no nome de Jesus. Se você está afastado do Senhor, venha receber o perdão, venha se reconciliar com Ele agora. Oh, sim, aleluia, noite, ou é manhã de salvação para você, de redenção para você, amém? Oh, aleluia, tem alguém aqui em nosso meio que está com alguma dor no corpo? Quem sabe você recebeu algum diagnóstico médico, alguma doença, você está no lugar certo para receber sua cura. Para nós como igreja orarmos, eu impor as mãos sobre você, amém? Aleluia. Se você tiver com alguma dor, alguma doença, manifeste-se, amém? Diga, sou eu. Quando for feito um apelo assim, seja rápido, para você se posicionar, amém? Dizer sim, Senhor, sim, sou eu. E você vai sair daqui curado, no nome de Jesus, amém? Aleluia. Você que recebeu oração por cura, né? Nesses dias aí, estava com alguma doença, alguma enfermidade, de repente não, você se vê assim, olha para você mesmo, eu não estou totalmente curado ainda, irmãos, o poder já está em manifestação do seu corpo, amém?
E você não tem que vir de novo. Se você já recebeu a oração, o poder já está se manifestando aí. Amém? A Bíblia fala da cura também como se fosse um remédio que a gente toma e está operando ali, está operando, aleluia. Então não muda a sua confissão acerca da sua cura, no nome de Jesus, amém? Se você não recebeu oração ainda, vem aqui, eu vou impor as mãos se você já recebeu, aleluia. Está bem forte meu coração para falar isso essa manhã, amém? Você já recebeu e tem o poder de Deus operando agora. Oh, aleluia, eu declaro o poder de Deus operando no seu corpo, manifestando cura.